Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza, nossa aula de número 16 e a primeira aula desse nosso mês de setembro. Nessa nossa aula, nós iremos tratar sobre o eixo vida e ambiente e o objeto de conhecimento da nossa aula será a biotecnologia, tá certo? Que é uma área extremamente ampla e muito importante que está associada diretamente ao nosso dia a dia, certo? Muitas vezes nós utilizamos de determinadas situações que a biotecnologia está associada e por vezes a gente não tem noção. E a partir dessa nossa aula a gente vai começar a perceber como a biotecnologia ela está extremamente presente na nossa vida, no nosso cotidiano, tá certo? Primeiramente a gente tem que entender o que viria a ser biotecnologia, tá certo? Como o próprio nome sugere, biociência, biologia e tecnologia, né? Os instrumentos tecnológicos que existem na nossa vida. Portanto, quando existe a união entre as ciências, certo? As ciências biológicas, a biologia e procedimentos tecnológicos, quando há essa associação, nós temos então a biotecnologia. E a biotecnologia ela vai estar sempre associada a produtos e a serviços, tá certo? Por exemplo, se a gente for analisar a medicina, né? Que é uma área extremamente utilizada na nossa vida, quando a gente adoece, quando a gente precisa ir no hospital, a gente se utiliza da medicina, né? Então a biotecnologia vai estar extremamente associada à medicina, né? Por exemplo, no tratamento de inúmeras doenças, né? Através da biotecnologia é possível desenvolver determinados procedimentos que a medicina vai utilizar para o tratamento e a cura de inúmeras doenças, tá certo? Como, por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença, né, que atinge os seres humanos, determinadas pessoas, uma doença de origem genética e que, através da biotecnologia, a gente consegue desenvolver, por exemplo, bactérias, né, que conseguem combater essa anemia falciforme e fazer com que as pessoas possuam uma melhor qualidade de vida, tá certo? Outra questão também que a biotecnologia pode estar associada é aos processos produtivos. Se a gente imaginar, por exemplo, a agricultura, né? Determinadas plantações, elas são acometidas anualmente com pragas, com processos de estiagem. Então imaginem que uma determinada planta, se ela passar por um período de seca, de estiagem, ela vai morrer, né? E sabendo disso, a ciência associada com a tecnologia, através da biotecnologia, consegue fazer sementes que a gente chama de sementes transgênicas, né? Fazer modificações no DNA dessas plantas, fazendo com que elas se tornem mais resistentes a períodos de estiagem, tá certo? Ou fazendo com que ela se torne mais resistente a uma determinada praga e com isso aumente a produtividade daquela determinada planta, daquela plantação, tá certo? E que lá na ponta da linha vai chegar para a população através de mais produtos nas prateleiras dos supermercados, tá bem? Então percebam como a biotecnologia é uma área das ciências, da tecnologia extremamente importante à nossa vida e que vai estar diretamente associada ao nosso cotidiano. Portanto, a biotecnologia ela significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, como organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica, ou seja, de acordo com a Convenção de Biodiversidade que aconteceu em 1992, organizada pela Organização das Nações Unidas, tá certo? Portanto, esse conceito de biotecnologia vai justamente de encontro a tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui agora. Quando a gente utiliza, né, os processos biológicos para produzir produtos ou serviços que vão ser utilizados pelas populações humanas, nós temos então a biotecnologia. Por incrível que pareça, ela já é utilizada há muito tempo. Por vezes as pessoas pensam que a biotecnologia é uma área, a ciência extremamente recente, nova, mas a biotecnologia ela vem sendo utilizada há muito tempo, né? Por exemplo, no Egito Antigo, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, os seres humanos já utilizavam um processo chamado de fermentação para produzir, por exemplo, cerveja e na produção de pães, né? E posteriormente queijos e vinhos.
Ou seja, é claro que lá naquele tempo eles não chamavam essa técnica, esse procedimento de biotecnologia, né? Mas eles já utilizavam-se de conhecimentos, né, que a biotecnologia utiliza-se nos dias atuais. Portanto, observem que esses processos associados à biotecnologia são processos que ocorrem há milhares e milhares de anos atrás. O termo biotecnologia, né, termo em si, biotecnologia, ele surgiu no início do século XX, né, por volta de 1919, quando ele foi utilizado por um húngaro, né, só que apenas em 1992 que ele foi definido e aceito oficialmente pelas organizações internacionais, né, e então foi dada a definição de biotecnologia como sendo qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos e seus derivados, para criar ou modificar produtos e processos em seus mais variados usos específicos. Portanto, aí a gente consegue ver uma imagem, né, que retrata bem a biotecnologia, né? Um ser humano num laboratório manipulando ali um reagente químico, né, que pode ser utilizado ali na produção de um fármaco, de um medicamento, que pode então posteriormente ser utilizado pelos seres humanos. E para que serve? Em 1953, né, a partir da descoberta da estrutura do DNA, né, em outras aulas a gente já viu que lá na década de 50, né, foi então elucidado a estrutura do DNA, né, que é a molécula que vai reger toda a maquinaria das nossas células. Então, após essa descoberta da estrutura do DNA, que a biotecnologia ela começou realmente, de fato, a avançar grandemente. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer a manipulação lá dessa molécula de DNA, a gente consegue então ver que a biotecnologia ela avançou bastante, seja lá na produção de fármacos, no uso na medicina ou na agricultura, né? Por exemplo, a biotecnologia ela também tem um uso extremamente importante na produção de vacinas, né? A gente está passando por um momento pandêmico, um momento de pandemia, né? Onde no início a gente começou a sofrer, a gente não tinha uma vacina, né? Mas graças a Deus e ao conhecimento dos seres humanos e graças à ciência associada com a tecnologia, a biotecnologia, nós hoje já conseguimos desenvolver uma vacina que vem sendo amplamente utilizada pelos seres humanos, né? E que combate essa doença tão grave, né? Que é a Covid-19. Portanto, a biotecnologia ela é uma área, é um campo das ciências multidisciplinar, né? A gente observa facilmente que a biotecnologia ela utiliza-se de vários conhecimentos de várias áreas, seja da biologia, seja da engenharia, seja da química e inúmeras outras áreas. E os estudos de genética, da biologia molecular e celular deram suporte, né, ao desenvolvimento, seja da engenharia genética e da tecnologia que controla o DNA recombinante, né, que vai estar justamente fazendo a modificação dos genomas da espécie. E essa inovação vai permitir a criação de produtos chamados de produtos transgênicos. Justamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Determinadas plantas, né, elas são acometidas por períodos de estiagem ou por um determinado tipo de praga que vem a danificar aquela plantação. E através de mudanças no DNA recombinante, a gente consegue modificar sequências de genes daquela planta e torná-la mais resistente a períodos de estiagem ou a um determinado agente patogênico, tá certo? E então aumentar a produtividade. Então surge aí o conceito de plantas ou de organismos transgênicos, né, que sofrem essa modificação. E isso se dá através de conhecimentos biotecnológicos, né? Os transgênicos são organismos que sofreram, né, que sofrem modificações no seu código genético, ou seja, no seu DNA, né? Você sabe o que são alimentos transgênicos, né? São justamente aqueles alimentos que foram modificados em laboratório, né? Cujas sementes foram modificadas em laboratório, né? Para atender às demandas da população, tá certo? De acordo com determinadas regiões, né? Onde essas plantas elas se desenvolvem, elas são adaptadas e o seu DNA é reorganizado para que ela consiga se tornar mais resistente e então conseguir sobreviver e ser produtiva. Produção de alimentos transgênicos.
Os alimentos transgênicos, por exemplo, são derivados de sementes e plantas cujas configurações foram alteradas com o objetivo de suprir as demandas das plantações, plantas mais resistentes, e dos compradores, diminuição dos preços e variação das taxas nutricionais. Por isso, o cultivo de alimentos transgênicos tornou-se uma tendência mundial. Grande parte das lavouras de soja e milho são dessa categoria. Ou seja, a gente consegue observar mais uma informação extremamente importante. Através dessa modificação genética, a gente consegue também alterar o valor nutricional daquele determinado alimento. Então, a gente consegue ter alimentos, plantas mais resistentes e alimentos mais ou menos nutritivos de acordo com a modificação que a gente realiza, tá certo? Classificação da biotecnologia. A biotecnologia ela possui várias classificações, tá certo? E que essas classificações a gente determina como cores. A gente tem a biotecnologia verde, que vai estar sendo aplicada na agricultura, né? Como no processo de desenvolvimento dessas sementes e de plantas geneticamente modificadas, né? Esse tipo de produção tem o intuito de produzir, né, plantações mais resistentes a pragas e substâncias químicas, como pesticidas, agrotóxicos, e com alto teor vitamínico, alto teor nutricional. Nós temos a biotecnologia vermelha. Essa biotecnologia ela vai estar sendo utilizada na saúde para o desenvolvimento de novos tratamentos ou remédios, né? Ao longo da nossa aula nós vimos que a biotecnologia é extremamente importante nessa área, né? Que vai estar associada com a saúde, né? E as manipulações genéticas elas podem ajudar no diagnóstico de doenças ou nos processos de curas, tá certo? Nós temos também a biotecnologia azul, tá certo? Essa biotecnologia ela é utilizada na busca por recursos biológicos marinhos, ou seja, aqueles recursos biológicos que estão associados aos oceanos, aos mares, né? Como na procura de moléculas em alguns organismos que são encontrados nesses ambientes, tá certo? Como as algas, cujas substâncias, cujas moléculas são utilizadas no tratamento de doenças, de várias e inúmeras doenças. Um outro tipo de biotecnologia que nós temos é a biotecnologia laranja. Ela vai estar sendo aplicada no campo da informação, tá certo? São elaborados conteúdos educacionais para o acesso de todos os setores da sociedade ou também para estimular a adesão de novos profissionais na área. Portanto, quando a gente ouvir falar em biotecnologia laranja, a gente sabe que essa biotecnologia vai estar associada com o campo da informação. Nós temos também a biotecnologia amarela. Essa daí vai estar associada com a área da nutrição, tá certo? Que é justamente aquele processo, né, onde nós vamos obter, através dos alimentos, mais produtivos, tá certo? Com um maior valor nutritivo, que são enriquecidos e que causem menos, por exemplo, alergias. Através dessa modificação lá no genoma, nas sequências de genes, a gente consegue fazer com que essa planta ela seja mais produtiva, fazer com que essa planta ela produza um fruto, produza um alimento com um maior valor nutritivo e também que elas causem, de repente, menos alergias, tá certo? A gente sabe que determinadas pessoas são alérgicas a alguns tipos de componentes, né? E através da biotecnologia a gente consegue modificar e consegue fazer com que determinado alimento não tenha aquele determinado componente que causa uma alergia em determinadas pessoas. Como, por exemplo, eu trouxe para vocês aí na imagem, vocês conseguem observar, né? Lactose free. Significa livre de lactose, né? Algumas pessoas, elas são intolerantes à lactose, tá certo? Que é um componente encontrado, por exemplo, em derivados do leite, tá certo? E então a gente encontra nos supermercados vários produtos, vários alimentos, né, que possuem zero lactose, justamente para essas pessoas que são intolerantes à lactose poderem consumir aquele determinado alimento sem ter, por exemplo, uma reação alérgica. Então observe que lá nas prateleiras do mercado, que você vai aí próximo da sua casa, daquela mercearia, a gente vai estar encontrando alimentos, né, que tiveram, para serem produzidos, tiveram que ter um determinado conhecimento da biotecnologia. Observem como essa área é extremamente importante e está associada à nossa vida muitas vezes sem a gente perceber, né?
Então, é uma questão extremamente importante. Chegamos agora na questão do você sabia. Os desafios dos países diante do combate à fome, das frequentes epidemias, surgimento de superbactérias, fora a característica multidisciplinar da biotecnologia, tem despertado o interesse de diversos segmentos, como da engenharia, da farmácia, né, lá na produção dos medicamentos, da agronomia, né, como eu falei para vocês aí, das plantações, e entre outros setores, tá certo? E o Brasil ele vai estar absorvendo todos os anos um número expressivo de biotecnólogos, tá certo? Que são justamente aqueles produtos que foram produzidos, que foram fabricados utilizando conhecimentos da biotecnologia. E já possui mais de 15 mil empresas, observem aí, mais de 15 mil empresas aqui no Brasil, dentre elas indústrias, laboratórios, né? Clínicas e entre outros segmentos, tá certo? Utilizam-se então desses biotecnólogos, tá certo? E atuam no campo da biotecnologia, tá certo? Fazendo com que essa área ela se expanda e ela cresça cada dia mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de Ciências da Natureza, tá certo? Onde nós buscamos trazer o conceito de biotecnologia, a forma, né, que ela vai estar sendo utilizada na nossa vida. A gente observa que esses conhecimentos da biotecnologia eles estão intimamente associados com o nosso cotidiano, né, com a nossa vida cotidiana, né? E eu espero que a partir dessa nossa aula vocês consigam perceber, né, que na nossa vida, nas mais diversas áreas da nossa vida, a biotecnologia ela está intimamente associada. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito daquilo que nós tratamos nessa nossa aula, leve essa dúvida até o seu professor, até a sua professora, que eu tenho certeza, né, que ele ou ela não hesitará em tirar essa sua dúvida e nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem com Deus e um forte abraço.